E se o destino da Europa tivesse sido reescrito em um único dia? E se naquela manhã cinzenta de 18 de junho de 1815, os céus não tivessem testemunhado a queda de Napoleão, mas sua ressurreição? Imagine, não Waterloo como um túmulo, mas como o renascimento de um império destinado a devorar o mundo. O coração bate mais rápido só de pensar. E se Napoleão tivesse vencido, o que restaria da Europa e de nós? Na realidade que conhecemos, Waterloo foi o ponto final. Um campo lamacento, marcado pelo barulho de canhões e cavalos esmagados no barro, transformou-se no palco do fim de uma era. O pequeno corso foi derrotado, humilhado, enviado ao exílio, condenado ao esquecimento. Mas neste universo alternativo, a fumaça não encobre sua queda, ela anuncia sua glória. As tropas francesas, em vez de ceder, avançam. A guarda imperial não se quebra, explode em fúria. O exército britânico, exausto, recua em desespero. Os prussianos chegam tarde demais. O campo, tingido de vermelho, pertence à França. Waterloo não mata Napoleão, Waterloo o imortaliza. O que acontece quando o homem que já havia redesenhado o mapa da Europa recebe uma segunda chance? A história inteira, que parecia caminhar para a restauração da ordem, se curva para outro rumo. A monarquia, os reis, os tratados, todos tremem. E aqui está a primeira revelação sombria. A vitória em Waterloo não traria paz. Ela abriria as portas de um pesadelo ainda maior, porque se Napoleão se ergue novamente, o mundo não enfrenta apenas um imperador, enfrenta a ideia de que um único homem pode subjugar a vontade de nações inteiras. Naquele campo enlameado, coberto de corpos e fumaça, o destino da civilização escorrega entre dedos invisíveis. Waterloo, na história real, encerrou o sonho napoleônico, mas aqui, neste "E se", Waterloo é o clarim de um mundo condenado a ser moldado pela ambição de um só homem. E se Napoleão tivesse vencido em Waterloo, talvez nenhum de nós vivesse no mundo que conhecemos hoje. Mas afinal, como ficaria o mapa de uma Europa dominada por ele? E se o mapa da Europa tivesse sido redesenhado não pela tinta dos diplomatas em Viena, mas pelo sangue derramado em Waterloo? E se cada fronteira, cada reino, cada coroa tivesse sido quebrado e refeito pelo punho de um só homem? O campo de batalha silencia. A fumaça se dispersa, revelando não apenas corpos e destroços, mas o nascimento de uma nova ordem. Na história real, o Congresso de Viena havia decidido o destino da Europa, restaurando monarquias, apagando rastros da Revolução Francesa e tentando devolver ao continente a estabilidade perdida. Mas aqui, nessa linha alternativa, nada disso resiste. Com a vitória de Napoleão, os tratados são rasgados, os acordos evaporam. O que antes era diplomacia, agora é cinza. O mapa da Europa não é redesenhado em salões iluminados por lustres de cristal, mas em campos cobertos de pólvora e ossos. Imagine a Inglaterra, ferida em seu orgulho, vendo o nome de Wellington manchado pela derrota. Imagine a Prússia, que sonhava em se erguer, sendo empurrada de volta para as sombras. E a Áustria, que aguardava o fim do pesadelo napoleônico, percebendo que o monstro voltou ainda mais faminto. O equilíbrio da Europa desmorona. Não existe mais velha ordem, não existe mais segurança, apenas um continente preso à vontade de um imperador que acredita ter recebido das mãos do destino uma segunda chance. E aqui surge a virada. A vitória não é apenas um triunfo francês, é uma sentença de morte para o antigo mundo. Cada rei, cada dinastia, cada trono que Napoleão jurara destruir, agora se vê de novo à beira do abismo. O Congresso de Viena, símbolo da restauração monárquica, evapora como fumaça ao vento. As fronteiras da Europa não pertencem mais a reis, nem a diplomatas. Pertencem ao campo de batalha. Paris se torna o coração do continente, uma nova Roma. E Napoleão, seu César renascido, observa um continente ajoelhado. Mas o que parece estabilidade é, na verdade, a preparação de uma guerra ainda maior. Pois quanto mais vasto o império, mais vasto o ódio que o cerca. E enquanto a França se ergue como o sol ardente no horizonte, a sombra de um novo pesadelo se alonga sobre a Europa. Porque não existe vitória sem inimigos. E o eco de Waterloo desperta resistências que Napoleão jamais poderia prever. E se a vitória em Waterloo não tivesse dado à França a paz, mas sim acendido a chama de uma guerra
guerra sem fim? E se, no instante em que Napoleão parecia invencível, a Europa inteira tivesse jurado vingança? A notícia corre mais rápido do que qualquer exército. De Londres a Viena, de Berlim a São Petersburgo, ecoa uma única frase: Napoleão venceu. Na Inglaterra, outrora senhora dos mares, o choque é absoluto. Wellington, o herói nacional, retorna derrotado. O parlamento ferve em fúria. O orgulho britânico, ferido, transforma-se em raiva. Se o continente pertence a Napoleão, então os oceanos serão a arma de vingança inglesa. Na Prússia, a derrota amarga gera ódio e humilhação. Jovens começam a se reunir em cavernas escuras, jurando que um dia uma Alemanha unida se levantará contra o domínio francês. Panfletos clandestinos circulam, inflamando corações com a promessa de libertação. E na Áustria, a aristocracia percebe que não existe mais equilíbrio. Há apenas uma França faminta, pronta para devorar tudo ao redor. Mas não são apenas os inimigos externos que se agitam. Dentro da própria França, algo começa a se mover. O povo vibra com a vitória, mas também se pergunta: até quando? Quantos filhos ainda moverão nos campos de batalha para sustentar o sonho de um só homem? Generais cochicham nas sombras. Alguns temem que a glória de Napoleão seja também a ruína de seus nomes. Outros começam a desejar que o império não dure para sempre. A vitória, tão grandiosa, começa a revelar seu preço oculto. E aqui está a virada. Waterloo não sela a paz. Ela inaugura uma guerra invisível, não apenas de exércitos, mas de ideias. Nos becos, nas tabernas, nos salões luxuosos de Viena, uma pergunta se repete: se Napoleão não pode ser derrotado no campo de batalha, talvez precise ser derrotado nas sombras. A vitória em Waterloo transforma Napoleão não apenas em imperador, mas em alvo. Quanto mais alto sobe, mais mãos se estendem para puxá-lo para baixo. E assim, no momento em que o sol de Napoleão brilha mais forte, as sombras começam a se mover. O império parece invencível, mas às vezes, o inimigo mais perigoso não vem de fora, e sim de dentro. E se o verdadeiro perigo para Napoleão não estivesse nos campos de batalha, mas nos corredores escuros, nas cartas secretas, nos olhares desconfiados de seus próprios aliados? E se, enquanto ele erguia impérios, uma rede invisível já estivesse tecendo sua queda? A glória de Waterloo ainda ecoa pelas ruas de Paris, mas nos salões aristocráticos de Viena e Londres, outros planos já estão em movimento. Para os reis depostos, para os ministros humilhados, para os generais estrangeiros, a vitória de Napoleão não é o fim, é apenas um atraso. Na Inglaterra, espiões atravessam fronteiras, carregando ouro e promessas. Na Áustria, diplomatas se escondem atrás de bailes e máscaras enquanto tramam alianças secretas. E na Prússia, jovens inflamados juram que jamais aceitarão viver sob a sombra francesa. Mas não é apenas fora da França que a conspiração cresce. Dentro do próprio império, há fissuras invisíveis. Generais que sorriem diante do imperador, mas em silêncio questionam suas decisões. Ministros que o servem durante o dia, mas à noite conspiram em reuniões secretas. E até mesmo entre o povo, que antes o aplaudia nas ruas, agora começam a surgir murmúrios. Será Napoleão o salvador ou o novo tirano? O império, que parecia sólido como ferro, já soa como vidro prestes a trincar. E aqui está a virada mais cruel. Quanto mais Napoleão vence, mais inimigos invisíveis desperta. Nenhuma bala, nenhum canhão, nenhum exército precisa enfrentá-lo. Basta uma faca em um corredor escuro. Basta um cálice envenenado em um jantar. Basta uma assinatura em um tratado secreto para que todo o império comece a ruir. Napoleão, em sua arrogância, acredita ser invencível, mas no silêncio, nas sombras, cada passo dele é observado, cada gesto é anotado, cada vitória é transformada em motivo para mais ódio. O imperador ergue sua coroa diante do continente, sem perceber que já há cordas invisíveis se apertando em seu pescoço. E se o Waterloo não tivesse sido sua maior vitória, mas a armadilha perfeita? Porque quanto mais brilhante a chama, mais rápido a escuridão se aproxima. E se Paris tivesse se tornado o coração do mundo? E se após Waterloo, Napoleão não fosse apenas imperador da França, mas senhor de uma nova Roma, diante da qual reis e povos inteiros se curvavam? As ruas de Paris brilham como nunca, arcos
Arcos triunfais se erguem, soldados marcham em desfiles intermináveis e a cidade se transforma em palco da glória imperial. Mensageiros chegam diariamente com notícias de submissão, reis depostos, tratados assinados, exércitos derrotados. O continente, antes fragmentado, agora pulsa sobre o ritmo de um só coração. Napoleão não é apenas um líder, ele é um mito vivo. O homem que desafiou o destino, caiu, voltou e venceu. Para muitos, ele é César renascido. Para outros, ele é o anticristo que devora o mundo. Mas por trás da música e dos aplausos, há um silêncio inquietante. Cada povo submetido carrega um ressentimento que não se apaga. Na Espanha, insurgentes ainda se escondem em vilas e montanhas, aguardando o momento certo para golpear. Na Alemanha, sociedades secretas crescem nas sombras, inflamando o sonho de independência. E na Rússia, embora derrotada, a neve eterna guarda lembranças da invasão de 1812, esperando uma nova chance de vingança. O império parece feito de mármore, mas sob a superfície, as rachaduras já se espalham. A vitória em Waterloo deu a Napoleão a Europa, mas ao dar-lhe tudo, também lhe deu o impossível, a ilusão de que nada poderia destruí-lo. E é nesse ponto que surge a virada. Quanto mais absoluto o poder, mais solitária a queda. E quanto mais grandioso o império, mais sangrenta será sua ruína. Napoleão se ergue em seu trono dourado, coroado de glória, com o continente a seus pés. Mas o que ele não vê é que nas fronteiras, nos becos, nas mentes dos povos conquistados, cresce algo que nenhum exército pode esmagar. Não é apenas resistência, é ódio. Ódio contra um homem, contra uma ideia, contra o império que ousou desafiar o mundo. E assim, enquanto Paris celebra sua maior vitória, o continente inteiro, em silêncio, começa a preparar sua vingança, porque nenhum império, por maior que seja, consegue esmagar para sempre a vontade de liberdade. E o sol que agora brilha sobre Napoleão já carrega em si a promessa do entardecer. E se o preço da vitória em Waterloo tivesse sido plantar as sementes da maior revolta já vista na Europa? E se cada bandeira francesa hasteada fosse também um estopim prestes a explodir? A França domina o continente, mas debaixo dessa aparente obediência, povos inteiros rangem os dentes. Na Espanha, guerrilheiros emboscam soldados franceses em estradas solitárias. Cada árvore pode esconder um rifle, cada vila pode se transformar em armadilha mortal. Na Alemanha, o sonho da unificação desperta em segredo. Jovens estudantes, poetas e militares clandestinos falam de uma pátria livre, e seus sussurros ecoam como fogo que se espalha silencioso. Na Itália, a submissão se mistura com ressentimento. Muitos veem em Napoleão não um libertador, mas um novo César que apenas trocou uma coroa por outra. E nas terras distantes da Rússia, derrotada, mas não humilhada, o povo endurecido pelo inverno sonha com revanche. A memória da invasão de 1812 não morreu. Ela arde como gelo queimando na pele. Napoleão possui exércitos imensos, mas não pode estar em todos os lugares. Para cada província que conquista, surge um levante. Para cada revolta sufocada, duas outras aparecem. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais forte a pressão, mais rápido escapa. O imperador começa a perceber que não enfrenta apenas exércitos, mas nações inteiras despertando de séculos de silêncio. E uma vez que o povo acredita que sua luta é pela sobrevivência, não há exército que possa esmagar essa chama. A virada é brutal. Napoleão venceu Waterloo, mas desencadeou uma guerra que nunca poderá vencer. Não importa quantos tratados assine, quantos reis depusesse, quantas cidades ocupasse, ele não pode conquistar corações. E o coração é a verdadeira arma de uma nação. Enquanto Paris brilha em festas, nos campos do continente as chamas se levantam, bandeiras clandestinas tremulam no escuro, hinos proibidos são cantados em tavernas e a resistência começa a transformar o medo em coragem. O império parece colossal, mas pela primeira vez o gigante dá sinais de cansaço. E se o verdadeiro inimigo de Napoleão não fosse um exército, mas o próprio espírito da liberdade? Porque quando um povo se ergue contra a tirania, nem mesmo o maior dos imperadores pode escapar. E se o maior perigo de Napoleão não tivesse vindo dos inimigos fora
fora de suas fronteiras, mas dos homens que se sentavam à sua mesa. E se o verdadeiro golpe fatal ao imperador viesse não no campo de batalha, mas no silêncio traiçoeiro dos corredores de Paris? A vitória em Waterloo o transformou em mito. Mas quanto maior o mito, mais profunda a sombra que ele projeta. Ministros murmuram em segredo, generais guardam ressentimentos e aliados começam a se perguntar: até onde Napoleão irá e quanto custará segui-lo? As ruas ainda cantam seu nome, mas também cochicham conspirações. Em tavernas circulam panfletos proibidos. Em palácios há brindes silenciosos à sua futura queda. O império está cercado não apenas por inimigos externos, mas por facções internas que veem em sua queda uma oportunidade de ascender. Cada sala, cada conselho, cada banquete pode esconder um punhal invisível. Napoleão, antes seguro de si, passa a desconfiar até dos mais próximos. Dorme pouco, come menos, e cada sombra no Palácio das Tulherias parece esconder um assassino. Carruagens explodem, veneno aparece em copos, cartas anônimas chegam, avisando de complôs e, pela primeira vez, o homem que desafiou o mundo sente medo. O império que parecia invencível começa a sangrar por dentro. Não são exércitos que o atacam, mas conspirações, traições e o inevitável desgaste de governar pela força. A pergunta muda: será que Napoleão caiu no momento em que venceu? Em um salão iluminado por tochas, Napoleão olha para seus generais, tentando distinguir quem ainda é leal e quem já o vendeu em segredo. O homem que antes se via como César, agora se parece mais com Nero, rodeado de glória, mas cercado pelo fogo da traição. O império é vasto, mas o trono se torna estreito, e o coração do imperador bate cada vez mais rápido, preso entre a glória e o abismo. E se o destino de Napoleão não fosse cair em Waterloo, mas cair lentamente em sua própria vitória, porque às vezes a derrota mais cruel é vencer. E se a maior tragédia de Waterloo não tivesse sido a derrota de Napoleão, mas a sua vitória? E se o mundo que conhecemos hoje fosse apenas um eco distante de um império que nunca permitiu que a liberdade respirasse? A história oficial nos conta que Waterloo foi o fim, um fim que abriu espaço para novas alianças, novas nações e, pouco a pouco, para a ideia de que os povos poderiam escolher seus destinos. Mas neste e se, essa porta jamais se abre. O triunfo de Napoleão sufoca a centelha do liberalismo nascente. Os reis depostos são substituídos não pela vontade do povo, mas pela vontade de um só homem. Um continente inteiro marcha sob a batuta de um maestro solitário. E o preço é uma sinfonia de silêncio, medo e obediência. E então surge a pergunta inevitável: quanto tempo pode durar um império erguido sobre sangue e glória? Toda a chama que brilha demais consome-se rápido. E Napoleão, na sua vitória absoluta, ergue não apenas um trono, mas a própria prisão onde será devorado pela história. Os povos escravizados jamais esqueceriam. O ódio germinaria em cada geração, e a promessa de liberdade, sufocada, voltaria ainda mais feroz. Talvez décadas depois, talvez séculos. A vitória em Waterloo, longe de ser a salvação, seria o estopim de uma noite longa e sufocante. E a ironia cruel é que o homem que sonhou unificar a Europa acabaria garantindo apenas sua fragmentação eterna. Porque quanto maior a opressão, mais violenta será a resposta do tempo. No final, o maior inimigo de Napoleão não foram os ingleses, nem os austríacos, nem os russos. Foi o próprio destino humano, que jamais se curva por completo. E se tivesse vencido em Waterloo, Napoleão teria escrito não apenas a sua glória, mas também a sua maldição eterna. E se Napoleão tivesse vencido em Waterloo, talvez o mundo nunca tivesse aprendido o preço da liberdade. Talvez nem estivéssemos aqui para nos fazer essa pergunta. E você, acredita que a vitória de Waterloo teria mudado o destino da humanidade para sempre? Deixe sua teoria nos comentários, porque talvez a história que conhecemos seja apenas uma das infinitas versões que poderiam ter existido.